Então, boa tarde, pessoal. Iniciando a segunda parte da aula, a gente está falando aí sobre os gases. Já foi visto então o que é um gás, qual a diferença entre ser real, ideal, perfeito. A gente viu as variáveis de estado, a gente viu o que é um gás ideal e a gente está na equação de estado, né, que é a equação de Clapeyron. Beleza. Aí, visto isso, a gente entra na outra parte, que é as transformações gasosas. Então, a gente entra aqui na segunda parte da aula. A gente entra nas transformações gasosas. Beleza. Então, ó, a primeira coisa é a gente dar a definição. A definição é mais importante que as continhas em si, né? Lembrou a definição, você consegue lembrar o resto. Então, ó, o que é uma transformação gasosa? É quando um gás sofre alteração em suas variáveis de estado. Então ele pode mudar a pressão, ele pode mudar a temperatura, ele pode mudar o volume. Só que importante, ó, isso aqui é muito importante mesmo. Isso aqui é rodapé de livro e vem exercício. Tá? Já veio em primeiro dia. O gás, quando sofre uma transformação, não altera a massa. Isso aqui é muito importante. O gás não altera a massa. Já caiu um exercício uma vez que era um recipiente que ele ficava abrindo ali uma tampinha e ejetando um pouco de gás. Aí ele colocava a equação principal, que vai ser a minha próxima. Lembra daquela P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2? Ele perguntava se podia usar essa equação ou não. E a resposta era não. Aí você falou, mas é gás. Não interessa. Tem que ser uma transformação para poder usar essa equação. Então, como ele estava abrindo a válvula, estava jogando o gás fora. E se você joga gás fora, você está perdendo massa. Aí você não pode usar a equaçãozinha da transformação. Consequentemente, ó, como não altera a massa, então o número de mols, que depende da massa, é constante. Então, como não há alteração na massa, é porque o número de mols é constante. Beleza. Então, ó, com a definição que vem o resto. Ó, vou pegar a equação que a gente acabou de ver. Não é PV igual a nRT? Sim. Quem que pode mudar e quem que não vai mudar? Então, olha só. O R, ele não muda por natureza, porque ele é constante universal dos gases. Para ser uma transformação, o N não pode mudar, o N é constante. Consequentemente, olha só, ó, eu vou deixar os dois sozinhos. Então, eu fico com PV dividido, ó, a temperatura vai passar dividindo. Isso aqui igual a N vezes R. Só que esse termo aqui inteiro, ó, é o que? É constante. Mas você está vendo que eu estou mantendo o N ali para ser uma transformação, né? Então, como esse cara aqui é constante, é porque do lado de esquerdo, né, o direito já é, o do lado esquerdo também vai ser constante. E quando alguma coisa não muda, eu posso fazer que ela antes é igual a ela depois, certo? Porque ela não mudou. Então, olha a equaçãozinha sendo formada, ó. PV sobre T é sempre o mesmo. Então, eu vou colocar que o P antes, o V antes e o T antes é igual ao P depois, V depois, sobre o T depois. Pronto. Então, daí que vem a equaçãozinha dos gases, ó, que a gente chama de lei geral, né? Deixa eu tentar fazer ele bem quadradinho. Boa. Então tá aí. Então essa equação aqui, ó, ela é comumente conhecida como lei geral dos gases. Lei geral dos gases. Então, qual que é a condição para que você utilize essa equação? Que seja uma transformação. Mas para ser uma transformação é necessário que a massa seja constante. Se ele recebeu o gás ou se ele perdeu o gás, não pode utilizar, tá? Não pode utilizar. Então tá aí.
Isso aqui, ó, é a parte fundamental da matéria, o resto é nome. Tá? Isso aqui é a parte mais importante. Você entender que uma transformação é isso e que essa equação vai ser utilizada. Agora eu falo assim, ó, imagina que a temperatura fica a mesma. Então o que vai acontecer? Imagina que a pressão fique a mesma. O resto é nome só, mas o conteúdo já foi. Então P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Reforçando mais uma vez, temperatura necessariamente você utiliza Kelvin, tá? Temperatura necessariamente você utiliza Kelvin. Não pode usar outra. Beleza. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, alguns tipos de transformações. A gente estuda as mais importantes, mas tem outros nomezinhos também, tá? Mas é muito raro de aparecer. Começando com ela, a mais comum aí, ó, isoterma. Deixa eu tentar fazer um pouco mais bonitinho. Isoterma. O outro nome de isoterma é isotérmica, né? Mas basicamente a mesma coisa, o nome, então não vou nem escrever. Isoterma ou isotérmica. Beleza, então é uma transformação, ó, a gente está dentro de transformação, então o N já é constante, ele não vai perder nem ganhar massa. Então a temperatura permanece constante durante a transformação. Então é uma transformação em que a temperatura permanece constante. Assim, ó, a gente vai desenhar o gráfico, eu vou falar certinho como funciona. Só que essa aqui, na prática, é uma das mais difíceis de acontecer. Porque qualquer coisinha que você faça com um gás, a tendência já é ele mudar a temperatura. É ficar mais quente, é ficar mais frio. Então você tem que, meio que, entre aspas, dibrar a natureza para não mudar a temperatura. Então é bem complicado de fazer isso na prática. Tá? Mas enfim, vamos ver o conceito aí. Então, se a temperatura ficar constante, é porque o T1 ele é igual ao T2. Então, a temperatura é a mesma. O que você vai fazer, então? Ó? Pega a lei geral, tudo vai vir da lei geral, ó, que é P1, V1 sobre T1, igual a P2, V2 sobre T2. Como T1 é igual a T2, é o mesmo número. Já que é o mesmo número, eu posso cortar. Então, T1 e T2 já era. O que vai sobrar? Ó? Vai sobrar aqui P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Pronto. Então, a multiplicação de pressão e volume, essa permanece constante. Beleza. Aqui importante, agora vira matemática, ó. Quando a multiplicação de duas coisas, de duas grandezas, permanece sempre a mesma. Multiplicação. Essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, quando a multiplicação fica constante, é direto ou inverso. Para você responder isso, você pode ter visto, já sabe o conceito, ou você pode testar. Por exemplo, ó, imagine que eu pego, não copie isso aqui não, tá? Só para você entender mesmo. Dois números, x e y, em que a multiplicação deles dá sempre 36. Sempre dá 36, sempre constante. Então vai lá, monta aqui valores, ó. Se o x for 1, quanto que vai ser o y? 36. 1 vezes 36 dá 36. Se o x for 2, quanto vai ser o y? 18. Aqui você já percebeu, ó. Você aumentou 1, o outro teve que diminuir. Você fez com que um ficasse vezes 2 e o outro dividido por 2, para manter sempre o mesmo número, né? Para manter a mesma proporção. Beleza, eu vou só colocando aqui, ó. Se o x for 3, aqui fica 12. Se o x for 4, aqui fica 9. Ah, se aqui for 6, aqui fica 6, agora é só repetir. 9, 4, 12, 3, 18 e 2 e 36 e 1, né? Então, ó, você tem grandezas que uma está aumentando, que é o x, e o outro está diminuindo, mas a resposta sempre dá a mesma, ó. A resposta sempre dá 36.
Aí, olha só agora, ó, não sei se vocês já viram sendo formado desse jeito, mas assim, bem legal, eu acho bem interessante, ó. Eu vou montar um gráfico em que eu tenha melhorou, mas a vertical continua sendo difícil de desenhar, mas vou deixar o mais bonitinho possível. Eu vou deixar aqui, ó, a pressão na vertical e o volume na horizontal. Né? Eu vou montar com esses números aqui, mas não precisa montar com os números, tá? Coloca só o gráfico, ó. Quando você tinha ali, um sendo 1, o outro era 36, né? Aí quando você fez esse duplicar, esse aqui diminuiu pela metade. Então olha só os pontinhos sendo formados, ó. Aí você foi mais um pouquinho, ó, aumentou aqui o x. Você vai diminuir mais um pouquinho esse. Aumentou mais um pouco em x, você vai diminuir mais um pouquinho esse. E você vai colocando pontos, vai colocando pontos, vai colocando pontos. Vai chegar um momento, ó. Agora eu vou colocar certinho, sem número, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Vai chegar um momento que daí você vai ter vários pontinhos. Ah, você tem aqui o primeiro. Aí você tem aqui o segundo. Aí você tem aqui o terceiro. Aí você tem aqui o quarto. Aí você tem aqui o quinto. Aí você tem aqui o sexto. E assim por diante. Você tem vários pontos. Aí você vai montar o seu gráfico. Aí ligando todos os pontos, você vai ver que vai formar uma espécie de curva. Que não é uma reta, porque não é uma relação de primeira ordem, não é uma relação linear, né? É uma relação inversamente proporcional. Todo gráfico que é inversamente proporcional, ele recebe um nome. O gráfico inversamente proporcional, ele é uma hipérbole. É um pedaço de hipérbole, é um ramo de hipérbole. Deixa eu tirar a cabeça da frente aqui. Aí. Beleza. Agora, vê se você concorda comigo. Ó. Se ao invés de dar 36, se desse 18, você concorda que eu iria diminuir os valores? Ao invés de dar 18, agora desse 108, não ia aumentar? Então, sim, você pode ter uma hipérbole mais perto dos eixos e uma hipérbole mais afastada. Então, olha só, vou desenhar duas. Você pode ter uma aqui, ó, que está bem pertinha dos eixos. Vou usar essa caneta esquisita aqui. E você pode ter uma, ó, que está bem afastada dos eixos. Vou colocar valores. Aqui eu vou chamar de T1. Aqui eu vou chamar de T2. E aqui eu vou chamar de T3. Como que você vai saber quem que é maior e quem que é menor? Você vai olhar a distância até os dois eixos. Estou apagando aqui, está tremendo da tela. Então, quem que está mais longe? É o T3, não é? Então, você vem aqui e você coloca, ó, o T3, ele é maior que o T2, que ele é maior que o T1. Por quê? Porque a multiplicação é maior. Então, fica mais afastado, então a temperatura é maior. Esse T2, ele não ficou bem redondinho, né? Deixa eu tentar dar uma melhorada nele. Ah, deu uma melhoradinha. Pronto, então a gente tem aí as nossas hipérboles. Importante, ó. Ela não toca o eixo do volume, que a pressão não vai ser zero, e ela não toca o eixo da pressão. São tendências, tá? São tendências. Vai tender a ser zero e vai tender a ser infinito, só que não toca. É tipo aquela exponencial, sabe? Ela fica bem pertinho, só que ela não toca os dois eixos. É só tendência. Então, como aqui a gente tem, ó, multiplicação sendo constante, você viu que uma aumentou e a outra diminuiu. Então, você tem, ó, tipicamente o caso de grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, o aumento de pressão ocasiona uma diminuição de volume e vice-versa. O caso mais fácil de você entender mesmo, é, pega uma bexiga e dá uma apertada nela. Por quê? Se você está apertando, você está fazendo mais força, você está aumentando a pressão. Só que quando você aperta a bexiga, você diminui o volume, né? Então aumenta a pressão, diminui o volume ali dentro. É mais fácil de estourar também, né? Mas que nem eu falei, aí tipicamente na prática é um pouco mais complicadinho de acontecer, porque a temperatura ela sempre tende a mudar, sempre tende a ficar mais quente ou mais frio. Mas essa aí é a isoterma. 2.
Transformação isobárica. Então, a transformação isobárica, eu vou escrever igualzinho a outra. Ó. A temperatura permanece constante. Então, é a pressão permanece constante durante a transformação. Ou seja, então agora ó, o P1 é igual ao P2. Então a pressão no primeiro estágio é igual à pressão no segundo estágio. Você vem, você pega de novo ó, a equação principal. Aí você faz lá que P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Como a pressão é a mesma, você vem e você corta. Ó, P1 e P2 já era. Aí vai sobrar o seguinte, ó. Vai sobrar aqui V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Pronto. Então tá aí a relação para a transformação isobárica. Então volume por temperatura igual a volume por temperatura. Aí agora, basicamente a mesma coisa, né? No outro ficou inverso, porque era a multiplicação. Agora vai ser o quê? Vai ser direto, porque é razão. Mas vamos testar, ó. Imagine que você tenha x sobre y, isso aqui dando 4. Então, olha só, você concorda que pode ser 16 sobre 4 para dar 4? Sim ou não? Sim. Só que eu vou diminuir aquele 16, vou fazer ele virar um 8, para continuar dando 4. O que acontece com o de baixo, que é o y? Vai ter que diminuir também, né? Vai ter que virar um 2 aqui, ó. Então, 8 por 2 aí dá 4. Então aqui, ó, os dois tiveram que diminuir para manter a mesma proporção. Aí, se os dois diminuem ou os dois aumentam, porque é diretamente proporcional. Então aqui é o caso típico de grandezas diretamente proporcionais. Beleza, aí assim, ó, se fosse aula de química, eu iria montar o gráfico do volume pela temperatura. Para física, aquele gráfico basicamente não tem importância alguma. Por quê? Porque a gente não vai calcular nenhuma energia associada a ele. Não vai ter trabalho, não vai ter energia interna. Então, ó, o gráfico que a física gosta, que a física precisa, é sempre o gráfico da pressão no eixo vertical e o volume no eixo horizontal. Vai lá, você, sozinho, usa um pouquinho de matemática, tudo que você já aprendeu na outra matéria. Como, graficamente falando, né? Como que a pressão fica constante nesse gráfico? Porque a pressão está no eixo vertical, tá vendo? Para a pressão não mudar, não pode nem ir para cima, senão ela ia aumentar, nem ir para baixo, senão ela ia diminuir, concorda? Então tem que ser uma reta, e além de ser uma reta, como que ela tem que ser? Horizontal. Né? Indo para a direita ou indo para a esquerda, sem poder subir ou sem poder descer. Então o gráfico, ó, aqui, ele é uma reta horizontal. Aí podendo ir para a direita, podendo ir para a esquerda, né? Então vou colocar assim, ó, saindo do ponto A e indo até o ponto B. Isso é importante falar, ó, vou até voltar ali na isoterma também. Você está vendo que de A para B, vai lá, você olha para o gráfico, você foi para a direita. Se você foi para a direita, o seu volume aumentou, certo? O volume aumentou, então você chama isso aqui de expansão. Então, uma expansão é quando o volume aumenta. Eu poderia ter voltado sem problema algum, ó. Vou sair agora de um ponto e eu vou voltar para o outro, ó. Vou sair do C e eu vou para o D. Tá vendo a setinha agora? Do C para o D você foi para a esquerda. Então, o volume diminuiu. Então, você chama isso aqui de compressão. Beleza?
Vou voltar aqui, ó, na isoterma, basicamente a mesma coisa. Para ser uma isoterma, tem que ser em cima dessa linha, ó. Tem que sair do ponto A até o ponto B em cima de uma das linhas. Eu fui em cima do T1. Vai lá, você, sozinho, de A para B, você foi para a direita ou para a esquerda? Para a direita, né? Ó, de A para B você foi para a direita. Então, de A para B é uma expansão. Agora poderia ser assim também, né? Ó, de C para D. Você concorda que você foi para a esquerda agora? Sim, e você foi para a esquerda, então é uma compressão. Então, esses nomes estão associados aos volumes, né? Então, direita expande, esquerda comprime. Então, tá aí o gráfico da isobárica também. Importante, vai lá, pensa aí um pouquinho, ó. Imagine que eu te fale uma situação em que eu tenha 1 metro cúbico de um gás a uma temperatura de 30 graus Celsius. Vai lá, larga o lápis e imagina. Geralmente eu faço isso, tá? Para forçar a mente mesmo. Eu tenho 1 metro cúbico, vou usar 1 litro, acho que é mais fácil de entender. Ó. Eu tenho 1 litro de gás e ele está a uma temperatura de 30 graus Celsius. Beleza, eu vou fazer aqui um esqueminha que eu vou esquentar esse gás. Eu vou fazer ele ir para 60 graus Celsius. Então, ó, vai lá, na sua mente é para você ter duas situações agora. A primeira, você tem gás a 30 graus Celsius, 1 litro só. A segunda, eu tenho gás a 60 graus Celsius. Então, você está vendo que eu saí de 30 para 60, né? Houve uma relação, houve uma mudança. Eu quero saber qual que é o volume na segunda situação. De cabeça. E aí? O que você faria, né? Aí eu vou ter que falar que mantive a pressão constante, né? Então, fiz a transformação a pressão constante. Então, você sabe os conceitos, aí você falou assim, se é pressão constante, é porque volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Se a temperatura diminui, o volume diminui, né? Na mesma proporção, porque são grandezas diretamente. Tá, como a temperatura saiu de 30 e foi para 60, ela foi vezes 2. Então, como eu tinha 1 litro, eu fui para 2 litros. Isso é certo ou errado? Errado e muito errado. Aí você fala assim, tá louco, professor? Ué, tá chapado? É errado. Por que que é errado? Porque eu falei várias vezes, eu enfatizei 300 milhões de vezes. Não faz conta com graus Celsius. Você tem que usar Kelvin, né? Se você usar Kelvin, você vai perceber que você tinha 30 graus Celsius. Ou seja, soma 273, né? Você tinha 303 kelvins. Você foi para 60 graus Celsius. Você foi para 333, isso? Você duplicou a temperatura? Não chegou nem perto de duplicar. Então o volume não vai ficar vezes 2. Beleza? Então, ó, guarda muito bem isso, porque essa afirmação ela vem, o aluno vem todo feliz depois da prova, fala, professor, marquei o negócio lá certinho. Aí você fala, não tava certinho, o aluno quer chorar, mas toma cuidado. E é pegadinha e é daquelas bravas, mas usa conceito, não usa temperatura em Celsius para gases, usa sempre em Kelvin, tá? Próxima. 3. Isométrica. Outro nome, isovolumétrica. Outro nome, isocórica. Isovolumétrica, bem fácil de lembrar. Isométrica, parecido, né? Então fácil de lembrar. Isocórica é diferente, um pouquinho mais difícil de lembrar. Qual que aparece mais? Essa mesmo, isocórica. Mas enfim, né? Então vamos lá. Agora é o volume permanece constante durante a transformação. Então, o volume permanece constante durante a transformação. Ou seja, dessa vez, ó, o V1 é igual a V2, consequentemente, pega a equação geral, você fica com P1, V1 sobre T1, igual a P2, V2 sobre T2.
Quem que vai ser cortado dessa vez? Os volumes, né? Então vamos ficar com, ó, pressão dividido por temperatura igual a pressão dividido por temperatura. Pronto. E mais uma vez, né, como ficou uma razão sendo constante, então mais uma vez temos grandezas diretamente proporcionais. Né? Desde que a temperatura esteja em Kelvin, né? Tem que ser temperatura absoluta. E mais uma, ó, gráfico. Vamos lá, eu já quero que você vá imaginando aí na sua mente, ó. Claro que na mente, não vai imaginar em outro lugar. Enfim, pressão, volume. Como que o volume fica constante agora? Vai, pensa. Pensa que não é de decorar, pensa. Você não pode nem ir para a direita nem ir para a esquerda, né? Porque direita e esquerda muda o volume. Então você vai ter que fazer o quê? Ou ir para cima ou ir para baixo. Pronto, esse é o grafo. Então é reta também, né? Só que são retas agora ó, verticais. Então você pode sair de A para B subindo. E você pode também ter uma transformação de C para D descendo. Vamos lá, ó. Agora vai mudar o nome. Você não pode usar expansão e compressão, né? Por quê? Porque o volume não mudou. Expansão é quando o volume aumenta, compressão é quando o volume diminui. Faz sentido? Sim, né? Só que eu vou ter que chamar de alguma coisa. De A para B e de C para D. Vai lá. Você, olha para o gráfico. Fixa o olhar no gráfico. De A para B, você não subiu? Se você subiu a pressão, aumentou. Mas a pressão e a temperatura não é diretamente proporcional? Se a pressão aumentou, a temperatura aumentou. Como eu não posso chamar de expansão, porque o volume não mudou, como a temperatura aumentou, eu vou chamar isso aqui de aquecimento. Então é um aquecimento a volume constante. Não é só você manter o recipiente fechado. A outra, ó, de C para D, você não foi para baixo? A pressão diminuiu. Consequentemente, como a temperatura é direta, então a temperatura também diminuiu. Então isso aqui é um resfriamento. Beleza? Então na isométrica você usa as expressões aquecimento e resfriamento. Porque não pode usar expansão e compressão. Fechou? Tá aí. Então, ó, essa parte dos gases são basicamente essas três transformações. Tem a diabática? Tem. Só que a diabática é necessário que a gente entenda a primeira lei da termodinâmica. Tá? Então não dá para passar ela agora. Então eu passo a primeira lei primeiro e depois eu passo a transformação adiabática. Mas tá aí, ó. Então transformação isoterma, temperatura constante. Transformação isobárica, pressão constante. E transformação isométrica, volume constante. O que elas têm em comum? As três, que em todas elas a massa é constante, né? Você não perde massa. Beleza.